Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 19, e eu tô arrumada pra ir pra faculdade. Eu tô de férias já, mas eu tô indo porque eu tô fazendo uma disciplina de férias. Então, por esse motivo, né, já tá na hora de sair, na verdade. Eu tava aqui sentada fazendo umas anotações na minha agenda das coisas que eu preciso resolver ainda hoje, quando eu chegar da faculdade, né? Preciso estudar alguns assuntos. E provavelmente hoje o professor vai falar sobre avaliação e tal. Então, eu tô pensando a esse respeito, né? Porque eu preciso estudar para as avaliações. Não sei como é que vai ser, mas eu tinha começado uma leitura de um dos livros que ele passou pra gente. Ele não deu nenhuma leitura obrigatória para nenhuma aula, mas ele recomendou vários livros pra gente. E aí eu peguei um desses livros, né, que ele falava bastante do autor, peguei para estudar em casa, eu li metade, até metade do segundo capítulo e comecei a fazer um fichamento, né, um resuminho, um fichamento não, um resumo. Só que eu acabei tendo outras obrigações e tal, não continuei. Provavelmente vou continuar agora que vai ter avaliação, né? E é preciso de mais base teórica para responder a avaliação. Hoje eu ainda tenho uma aula de inglês e tenho que organizar algumas coisas de casa quando eu chegar da faculdade. E é isso. Tchau. Até a próxima. Vou gravando algumas coisas que eu fui estudar, vou juntando as coisas e ver como é que tá esse vlog. Desceria. Peguei uma desceria. Ó, onde é que a gente vai colocar? Onde nós conseguimos é melhor, mas geralmente é. Acho que não tá aberto, não? As relações sociais em que foram inseridos. Esses artefatos podem adquirir funções ideológicas, tanto no sentido de fazer com que as pessoas endossem as ideias dominantes. E aí, pessoal, tudo certo? Boa noite. Hoje é sexta-feira à noite e o que era pra ser um vlog de estudos tá se tornando um vlog enorme. E eu tô aqui pra recapitular o que tá acontecendo, né? Então, na quarta-feira, como eu havia falado, eu tava indo pra universidade porque eu tava fazendo uma disciplina de férias chamada Arqueologia da Floresta Tropical. Foi uma disciplina muito legal, foi a primeira vez que eu fui no laboratório de arqueologia da universidade e incrível, gostei demais sobre a avaliação dessa disciplina. E ele pediu um relatório pra gente falar sobre a disciplina, falar o que a gente achava antes que era arqueologia, né? Quais são as nossas considerações da arqueologia agora que a gente teve a questão prática e também a gente teve, né, apontamentos teóricos, porque a disciplina foi bem dividida, assim, foi praticamente duas fases, né? Primeiro a teoria e depois a prática dentro do laboratório, que foi muito bom pra gente. E aí, só que ontem eu estudei um pouco e eu gravei um pouquinho. E eu tava lendo o livro do Pedro Paulo Funari, Arqueologia, porque acho que foi um dos livros que o professor mais falou. Acho que citando o autor, né, esse autor, vai dar mais embasamento pro relatório, né? Então acho que é melhor. Eu tava lendo ontem um pouco do segundo capítulo. E aí depois eu fiz uma devocional. Na verdade, ontem foi um dia muito cheio. Fui no dentista, fiz várias coisas. E aí eu não consegui gravar mais coisas, né? Então, agora eu vou gravar um pouquinho e também vou mostrar como é que eu faço para estudar assim, para fazer essas leituras de uma forma bem rápida, porque já é sexta-feira, né, gente? Eu não quero ficar prolongando muito esse vlog, porque senão não vai ser um vlog de estudos, vai ser um vlogzão. Logo, caminhar com esse relatório, porque eu não quero deixar ele pra semana que vem, porque semana que vem eu tô planejando outras coisas, sabe? E aí eu não quero ter essa preocupação desse relatório semana que vem. Eu também tenho que estudar um texto bíblico, porque amanhã eu vou dar uma palavra no culto de jovens da minha igreja, então eu preciso estudar e tá bem tarde. E eu tenho que acordar cedo amanhã. Hoje não foi um dia muito bom pra mim, eu tava muito indisposta, a cabeça doendo demais, assim, a maior parte do dia. É isso, pessoal, vamos tentar caminhando. Eu acho que eu não vou escrever o relatório todo hoje, mas pelo menos eu vou caminhar com ele e gravar um pouquinho pra vocês a esse respeito. Então, gente, é um aplicativo que eu gosto muito de usar. É esse aqui, ó, o Florest. Ele fica assim, ó, quando você abre. E aí você ajusta o tempo de estudos que você quer. Então, por exemplo, 30 minutos, mas você pode aumentar 35,
40, 45 e o Pomodoro clássico, né, que é os 25 minutos focado. Quando você passa o dia inteiro estudando, né, aparece a sua florestinha que você fez durante o dia, então é bem legal. Tem a versão paga também desse aplicativo, que é bem legal, porque mostra melhor, né, o seu desempenho, no sentido de que mostra a sua frequência durante a semana e tal. Então é bem legal isso, você consegue ver as suas métricas de forma melhor. Mas eu não pago o aplicativo, eu acho que ele, assim, tá ótimo pra mim, sabe? Funciona perfeitamente. Então é isso. Aí eu boto aqui pra plantar, né? Então a plantinha vai nascer. Então é isso, pessoal. Aqui tá o texto que eu tô lendo, ó. Pedro Paulo Funari, Arqueologia, da editora Contexto. E é uma leitura ativa que eu faço durante esses 30 minutos, né? Então eu marco, eu faço anotações. Quando eu não entendo alguma palavra, eu pesquiso no Google também. Assim, quando a palavra eu não entendo nada da palavra, né? Mas quando é uma coisa que, dentro do contexto, eu consigo entender o significado, eu não procuro, não. E aí também eu escrevo, vou fazendo umas sínteses, assim, ao longo do texto, né? Então é assim que eu leio. Vou fazendo uma leitura ativa durante esses minutos do Pomodoro. Posso gravar um vídeo falando melhor sobre isso, sobre esse método de estudos, que é bem conhecido. Informações escritas produzidas pela mesma cultura que utilizou os objetos analisados pelo arqueólogo apresentam características específicas derivadas da convergência dessas duas categorias documentais. Tanto os documentos escritos como a cultura material são produtos de uma mesma sociedade. Ó, gente, eu vou falar de novo aqui. Então, esse parágrafo aqui, o autor está explicando basicamente a diferença, né, da importância da cultura material e da cultura escrita. Então, nesse momento aqui, eu gostei muito desse parágrafo, né, coloquei uma exclamação aqui para chamar minha própria atenção, e eu vou escrever aqui apontamentos, né, então o que ele está falando aqui? Que a cultura escrita, ela reflete um poder. Por quê? Porque nessas sociedades antigas, nem todo mundo conseguia ter acesso à escrita, né? Então, se a gente tem acesso a documentos escritos, isso reflete que aquele indivíduo que escreveu aquele documento tinha acesso a um determinado tipo de privilégio, né? E a cultura material, não. Ela reflete uma cultura popular. Então, o meu objetivo mesmo é mostrar como é que eu faço esses apontamentos, né, ao longo da leitura, para depois facilitar o meu estudo, para quando eu voltar no texto, eu saber onde é que está tudo e isso aqui que o autor fala, então é isso que ele defende, sabe? Eu acho que assim fica mais fácil de revisar o conteúdo depois e fazer um resumo, né? Então, gente, eu queria dar uma dica para vocês. Eu tô escrevendo já o relatório. E eu queria dar uma dica para vocês. Ao longo das aulas, eu fui escrevendo várias coisas. Nesse caderninho aqui, ó, fui escrevendo de papel mesmo, de lápis mesmo. E assim, eu fui escrevendo de uma forma muito literal, muito objetiva, tintim por tintim mesmo. Então, o professor interpreta isso, isso, isso. Eu não gosto muito de fazer muitos esquemas quando eu faço anotação assim, tipo mapa mental e tal, porque eu acho que depois me deixa um pouco confusa. Eu olho o caderno e tá um monte de setinhas, sabe? Eu fico um pouco confusa. Então eu acho que é mais simples escrever como se eu estivesse explicando pra mim mesma. E depois eu chego em casa e eu organizo isso aqui, né? No caso eu ainda não organizei, mas eu vou organizar com certeza. Acho super necessário anotar o que o professor tá falando do jeito que ele tá explicando. E é isso, pessoal. Provavelmente esse vídeo vai acabar por aqui, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e tá muito tarde, eu preciso dormir. Deus abençoe vocês. Eu espero que o Senhor dê uma boa noite de sono para cada um de vocês. Amém. Porque é necessário dormir bem, viu? E que o Senhor abençoe nossos estudos. E é isso. Boa noite. Boa noite pra mim, né? Porque aqui tá de noite, eu não sei que horas que esse vídeo vai.